Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Francisco e esse é o canal Jardim em Vasos. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando um pouco e fazendo o plantio dessa planta, Orquídea cymbidium. É uma planta muito bonita, mas que floresce uma vez no ano. Então vamos deixar ela aqui. Eu estou gravando aqui dentro porque tá vindo chuva de novo. Eu preparei lá fora, mas aí tá vindo chuva de novo. Então dei uma preparadinha aqui, coloquei uma orquídea phalaenopsis aqui, uma outra aqui. Eu já gravei vídeo delas. Rosa do deserto ali, que tá começando a abrir botãozinho, formar botãozinho. Então vamos lá. Orquídea cymbidium. Ela é da família Orquidaceae. Origem: regiões principalmente montanhosas da Ásia. Por que principalmente? Porque ela dá também a nível do mar, porque tem muitas espécies dela. Porque essas orquídeas, elas tanto são epífitas ou terrestres. Epífitas, que dá em troncos de árvores, dá no alto, terrestre, que dá na terra. Mas são encontradas também em algumas rochas, montanhas rochosas. Mas tanto na terra como nas rochas, ela tem que ter uma camada orgânica. Por exemplo, embaixo das árvores, onde cai um monte de folha, que aí quando você anda é até meio fofo, ela gosta daquele ambiente. Ela é conhecida como orquídea barco, por causa do formato das suas flores. Existe aproximadamente 70 espécies diferentes no mundo, mas temos muitos outros cultivares. No Brasil, é raro as originárias da natureza. A maioria são cultivares, porque elas têm os seus híbridos também na natureza que cruzam-se naturalmente através dos polinizadores, mas aqui no Brasil são mais, e quando nós falamos cultivares, são desenvolvidos em laboratórios, muitos híbridos. E aqui no Brasil ela gosta mais do clima ameno e frio, por quê? Porque fizeram essas híbridas, esses cultivares, a partir daquelas das regiões montanhosas, então dos lugares altos. Ele tem espécies de variados tamanhos, desde os pequenos até algumas, vamos falar assim, gigantes, que podem atingir até 1 metro de altura. Essas folhas aqui podem atingir até 1 metro. Elas são, como eu disse, gostam do clima mais ameno, mais frio, tanto é que elas florescem mais no inverno, mas elas não gostam de geadas. Então tem que tomar cuidado se tiver aonde pega sereno de geada, essas coisas assim na época do frio. A folhagem. Elas são longas e finas, que crescem a partir dos pseudos bulbos. Aí, os pseudos bulbos. Olha aqui, ó. Esses aqui já deu folhagem e já foi cortado, né? Ela perdeu as folhas. Aí, ó, pseudos bulbos. Tá vendo? E aqui tá saindo brotos novos. Elas são ligadas, os pseudos bulbos se ligam entre si por rizomas. Aí. Como a espada de São Jorge, são rizomas que ligam os pseudos um no outro. Essa daqui vocês estão vendo que ela está meio acanhada, por quê? Na verdade eu estava cultivando ela de um jeito errado. Depois eu vou mostrar para vocês chegar nesse ponto lá na frente. As raízes
as raízes elas saem para baixo, ao contrário da Phalaenopsis, que ela sai raízes aéreas, ela sai para baixo. Essas aqui é um cultivar de raiz fina, mas elas têm até raízes mais grossas, que elas retêm mais água, mais umidade, como esses pseudos bulbos aqui que retêm, elas também retêm. Então elas são mais carnudas. Aí, ó, elas são ligeiramente ramificadas também, aí elas vão formando ramificações em si, entre si. Para quê? Elas pegam nutrientes e a água do substrato para jogar para os pseudos bulbos e para a planta como um todo. A sua floração tem várias cores: rosas, amarelas, laranjas, brancas, marrom, vinho e até a verde. Só que, por exemplo, essa folhagem aqui, esse pendão de folha aqui a partir desse pseudobulbo, se ela dá flor esse ano, ela não floresce nunca mais. Ela não floresce nunca mais. O que vai florescer depois são os novos aí, os novos brotos que vão saindo, ó. Aí elas vão florescendo. Naquele lugar que floresceu, ela não floresce nunca mais. Ou ela fica ali a folha, ou ela acontece que nem essas aqui, elas secam e caem. Ela pode ter uma cor ou pode ser coloridas, multicoloridas. Dependendo do cruzamento, né? Cada haste floral aqui que dá, ela pode ter de 5 até 25 flores, formando cachos. Formando cachos. Cachos não, cachos. Formando cachos. E como eu disse, floresce uma vez por ano, geralmente no outono e verão. Mas muitas vezes ela começa a florescer no inverno. No inverno. Porque se o clima for mais ameno, mais quente, ela vai florescer no inverno. Onde o clima é mais frio, que nem no sul aqui do Brasil, ela vai florescer no outono, porque lá já naturalmente é frio. Agora aqui na minha região, ela vai florescer mais no inverno. Pode durar até 1 mês e meio, mais ou menos, a sua floração. Tem também, essa minha, ela é de haste mais ou menos ereta, né? Depende porque, como eu disse em outro vídeo, da floração das orquídeas Phalaenopsis, eu não coloco os tutores. Eu, inclusive, as que eu compro que vem com tutores, ou que se eu ganhar que vem com tutores, eu tiro o tutor. Por quê? Porque na natureza ela cresce à vontade. Então aqui também eu gosto que deixa crescer à vontade. Mas tem espécies cultivares pendentes. Então ela começa a ir para cima, depois ela pende e enche aqui. Fica tudo aquela haste floral pendente para cá, outra para cá, outra para cá, dependendo do estágio que ela está. O cultivo. Elas são bastante resistentes, inclusive a pragas. O cultivo dela pode ser fácil, mas também pode ser difícil. Explico. Onde o clima da região é mais ameno, mais frio, ela se torna um cultivo fácil. Mas aonde é muito quente, ela se torna um cultivo difícil. Por quê? Você tem que regar mais vezes, você tem que tomar muito cuidado com a umidade. Dependendo, você tem que esborrifar água nas suas folhas todo dia. Ou colocar um recipiente do lado dela, nunca embaixo, mas do lado dela, com água, para que essa umidade do ar aumente, porque ela gosta de uma umidade do ar de preferência acima de 50%. Então, por isso que pode ser fácil ou difícil. A luminosidade. Ela gosta de bastante luminosidade, mas atenção, sem luz forte direta do sol. Eu falo sem luz forte porque se ela pegar na primeira hora, vamos falar assim, da manhãzinha de sol, que nem as minhas pegam ali e ela vai ficar pegando também, ou as últimas horas da tarde, ok.
Por exemplo, no verão aqui, o sol aqui, quando é 5h40, 15 para 6 da manhã, ele já tá pegando ali, porque ele sai por trás do muro ali, por trás das outras casas, já tá pegando onde elas ficam. Só que quando é 7 horas já não tem mais sol. Então ela até gosta desse solzinho. Senão você tem que cultivar ela num lugar sombreado. E não é no escuro, né? É no lugar sombreado. Ela gosta de boa ventilação. Ela gosta de boa ventilação. Ela não gosta de lugar que não tenha ventilação. Então ela gosta de boa ventilação. As regas. Ela gosta de umidade média. Evitar molhar as flores na época porque elas apodrecem. O substrato. E as regras sempre como aquilo que eu disse. Depende do clima que você mora, depende de onde você mora. Eu não fico muito nessa, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, depende da estação do ano, depende do tempo muito seco, depende do tempo muito mais úmido, depende de se está mais frio, se está chuvoso, porque mesmo ela estando embaixo da cobertura, está chuvoso, ela está recebendo umidade dessa chuva. O substrato pode ser um mix, no caso meu aqui eu vou fazer um mix, porque eu vou considerar ela como epífita, então eu vou fazer um mix, eu já fiz aqui, né? Eu já peguei aqui, ó, um mix de casca de pinos pequena, o mais pequeno possível, se você tiver grande você vai ter que triturar, chip de coco também tamanho pequeno, carvão vegetal triturado também tamanho pequeno, nunca é muito falar, carvão vegetal virgem, não vai pegar o da churrasqueira. Um pouco de esfagno para manter essa umidade, que eu vou colocar em alguns pontos do vaso. E esse substrato, ela não é tão exigente, desde que você faça uma adubação de tempo em tempo, você pode trocar só dali 3 anos. Vocês percebem que tem algumas pessoas que misturam um pouco de terra vegetal. Eu não estou misturando porque aqui eu peguei um substrato que eu já tinha aí no saquinho, e a casca de pinos mais antiga ela já está começando a se dissolver. Então ela vai dissolvendo e vai formando esse mais pó, vamos falar assim. Então eu não vou cultivar ela na terra. Agora quem cultiva ela na terra tem que pegar uma terra adubada, uma terra bem drenada, bem drenável, né? Bem drenante, rica em matéria orgânica. Se você mora num sítio, você vai lá, pega embaixo daquelas árvores, aquelas terras misturadas com folha, tudo, é esse tipo que ela gosta. Vasos. Como eu disse, eu estava cultivando ela errado. Eu estava cultivando ela num vaso desse, onde eu cultivo minhas orquídeas Phalaenopsis, uma outra orquídea que eu fojo os nomes sempre das coisas. Então, e ela não gosta. Ela gosta dos vasos tipo cartola. Essa daqui, como é pequena, eu vou colocar num vaso desse tamanho, mas tipo cartola, porque ela gosta do vaso comprido. Por quê? Ao contrário, como eu disse da Phalaenopsis, que as raízes são aéreas, né? Olha essa daqui, ó. Raízes aéreas, ó. E vai saindo, vaso bem furado para as raízes sair até por aqui para respirar e pegar nutrientes do ar. As raízes delas saem para baixo. Então, por isso que ela gosta de vaso tipo cartola. E aí eu estava cultivando desse jeito, tanto é que ela foi ficando feinha, e eu fui pesquisar, e descobri que eu estava cultivando de um jeito errado. Tanto é que essa daqui ela estava bem formada quando eu comprei ela, e ela foi ficando feia, foi virando isso daqui. Tanto é que ó, os bulbos que tinha aqui, tinha mais 2 aqui bem seco que eu já tirei e fiz a limpeza, né, porque eu já fiz uma limpeza nela depois que eu tirei do outro vaso, e vou colocar ela aqui. E esse vídeo eu só vou postar quando eu tiver uma resposta daqui, que eu vou complementar ele.
Se você tem uma touceira muito grande, uma planta muito grande, você vai usar um vaso, uma boca maior, com um espaço maior, mas sempre alto, sempre tipo cartola. Conforme ela vai crescendo, ela vai formando as raízes ali, vai ficando todas aquelas raízes, aquele emaranhado de raiz ali, que quando você tirar para trocar daqui uns 3 anos, aí você vai notar o enraizamento. As mudas. As mudas podem ser feitas separação de touceira através do rizoma. E, claro, né? Tem gente que pega, por exemplo, os bulbos que já estão secos, esses daqui ainda não estão secos. Os secos eu tirei daqui, já estavam muito secos. Pegam daqui 3 anos, na hora que eu for mudar ela, por exemplo, ou fazer mais mudas através de divisão de touceiras com corte no rizoma, você pode pegar os bulbos secos e ver se ela dá novas mudas através daquele bulbo que está secando, mas não está morto. Vamos falar, ele está seco, mas não morto. Os meus já estavam todos mortos. E aí tentar, vamos falar, brincando à sorte, para ver se dá uma nova muda. Adubação. Quando é da fase do crescimento, você pode usar um NPK com nitrogênio mais alto, pode usar o 30-10-10, o 20-10-10. Eu vou usar um que eu já tenho aqui, que é o 15-9-12. 15 de nitrogênio, 9 de fósforo mais baixo, porque ela não está na floração, ela vai ser em caso de desenvolvimento e crescimento agora. E o 12, que é o potássio, um pouquinho maior que o fósforo, mas menos que o nitrogênio. Porque para crescimento ela precisa de mais nitrogênio. Aí depois para floração, você pode usar, por exemplo, 10, 30, 20, porque aí você tem que aumentar o fósforo, abaixar o nitrogênio e deixar o potássio mais ou menos entre os dois, né? Eu, por exemplo, eu gosto de usar para floração, tanto em orquídea como rosa do deserto, o 4-12-8. E na fase do crescimento também, você pode... aliás, desculpa, fase do crescimento e também floração, por exemplo, se essa daqui estivesse na época de floração também, como ela vai também estar em crescimento, eu usaria o 10-10-10 ou o 20-20-20, tudo igual, para balancear tanto o crescimento como a floração. Não deixar crescer muito, que atrapalha a floração, mas também não deixar muita floração, que exige muito da planta e atrapalha o crescimento. E sempre seguir a recomendação. O meu adubo aí que eu tenho, de 4-12-8, tanto o em pó, né, que eu uso para rosa do deserto, para outras de vasos que é de terra, né, menos, um substrato mais, vamos falar assim, mais pó, em pó, e tanto quanto o granulado que eu uso aqui fazendo as trouxinhas, eu uso 4-12-8. 4-12-8. E o meu é para 12 meses. Então, nos vasos eu vou colocar só dali 12 meses esse granulado. O de rosa do deserto, não, de rosa do deserto é mensal, o em pó. Mas esse granulado eu uso para cada 12 meses. Agora, isso daqui, como é trouxinha, eu coloco a trouxinha. Conforme vai regando em cima da trouxinha, que ele vai se dissolvendo, quando notar que a trouxinha não tem mais, eu preparo uma nova. Vou pegar a trouxinha para mostrar. Aí, eu já preparei a trouxinha aqui, com adubo dentro, adubo granulado, ó, para colocar. Conforme vai regando aqui, a água vai caindo aqui em cima e vai mandando para o substrato. Não coloca muito perto aqui assim, mas não coloca tão longe também, porque as raízes vão receber isso e vão procurar esse adubo lá no substrato. As pragas.
Se ela adubada corretamente, plantado corretamente, dificilmente dá praga. Ela é muito resistente. Agora, as pragas que podem atacar são pulgões, cochonilhas e fungos. Mas somente se ela estiver debilitada, não só de adubação, de rega, de clima, tudo isso facilita as pragas. Então, é isso daí. Orquídea Cymbidium. E vamos agora, eu vou fazer o plantio dela. Então já está aqui com isopor, com fundo de drenagem, porque mesmo ficando suspenso, eu faço fundo de drenagem com uma mantinha, um pouquinho de isopor, tá um tanto assim o isopor, apesar desse daqui ter esse fundo aqui assim, ó, que já é para facilitar a drenagem, eu gosto de fazer fundo de drenagem, né? Como ele vai ficar suspenso, ele é bem furadinho, eu não furei em volta não, porque ele é bem furado, o fundo dele, tanto aqui, né? Aqui, ó, ele tem os rasgos aqui, assim, e tem os furos aqui. Então ele vai ficar bem drenado. Então vamos lá. Deixa eu tirar a minha colinha daqui agora. Vou colocar o meu substrato aqui, ó. Ó. Tá vendo? Substrato, ó. Bem... E vamos... Tem uma outra daqui que eu desmembrei ela, que ela estava solta. Vamos ver se ela eu vou colocar junto. Aquela batidinha. Aqui eu vou colocar aqui para segurar ela. Isso aqui, na verdade, não é um tutor da haste floral, né? Isso aqui eu vou colocar, por quê? Para firmar ela, para ela não ficar dançando, senão qualquer ventinho que dá, ela fica dançando, e planta nenhuma gosta de ficar dançando. Planta nenhuma gosta de ficar dançando. Aí eu vou colocar ela aqui assim. Tirar um pouco aqui. Foi muito. As raízes dela vão ficar todas enroladas e isso não é bom. Coloco ela aqui, ó, com o bulbo fora do substrato. Tá? Com o bulbo fora do substrato. Colocar aqui que aí eu vou passar um... Eu guardo daqueles de pão. E esse daqui eu vou colocar aqui junto, ó. Vou colocar aqui desse ladinho aqui. Arrumar as raízes, como elas estão mais curtas. Colocar um pouquinho de esfagno aqui no canto. Colocar aqui nesse cantinho aqui a trouxinha com adubo. Aí colocar esfagno. Eu gosto de colocar o esfagno assim bem por cima, não na superfície, mas faltando uns 2 dedos de substrato, porque se colocar lá embaixo, ele retém só lá embaixo a umidade e já vai mandando embora. Enquanto aqui em cima ele retém, depois ele vai liberando para baixo, aos poucos. Vocês estão notando aí que a minha boca está diferente, por quê? Eu estou colocando um áudio porque o microfone acabou a bateria e eu só percebi
na hora da edição. Então, a partir da trouxinha aí, eu tô colocando um áudio para não perder totalmente o trabalho, né? Então, vamos completando com substrato. Nesse caso aqui, substrato para orquídea assim, epífita, que é o substrato granulado, né? A base de pedaços. Você pode colocar até em cima no vaso. Não precisa deixar aquela parte de rega, aquele espaço para rega, porque ele não vai transbordar. Você vai colocar a água já vai descendo na hora que você vai regar, né? No outro substrato você tem que deixar espaço com rega porque você tem que encher aquilo dali. Então vamos batendo para ir saindo o ar, arrumando aquela mudinha menor que eu coloquei ali, porque ficou o bulbo, o fumê menor ficou para dentro, totalmente para dentro do substrato, e não deve ficar assim. Vamos ver se ela vai vingar, né? Porque ela já estava meio judiadinha. Então é isso daí. Nós vamos. Depois eu vou esperar ela. O resultado. Espero que o resultado seja positivo, porque ela já está bem baqueada, para mim fazer outro vídeo curto com o resultado. Aí demora um pouco, porque ela é lenta. Então a orquídea Cymbidium, ela é aqui no Brasil, então, como eu disse, é um híbrido criado em laboratório, porque aqui no Brasil muitas das plantas são criadas em laboratório porque é muito grande. Como eu disse, eu estava colocando no vaso errado, né? Um vaso maior para outra orquídea, então tem que ser nesse vaso cartola, né? Para ela ficar bem certinha, porque as raízes descem e vai pegando e trazendo para cima. Então não pode ser esse vaso arredondado e pequeno, tem que ser esse comprido, e aí as raízes pegam lá embaixo e traga para cima. Depois eu coloco o restante, então, um vídeo complementar, e vamos aí com as nossas plantas. Depois de tanta pesquisa, descobri. E se inscreva lá embaixo se você não inscreveu ainda. Se inscreva, curte o vídeo, compartilha. E fica agora com a chamada do meu netinho. E até o próximo vídeo. Um abraço. Se inscreve no canal para ficar legal. Se inscreve no canal.